Aleluia. Senhor, seja exaltado aqui nessa noite. Começa a falar palavras de amor ao Senhor. Começa a falar palavras de amor a Ele. Começa a dizer o quanto você o ama. Você chegou até aqui com a cabeça ainda pensando no trabalho, pensando no final de semana. Comece a se concentrar agora no Senhor. A melhor forma de se concentrar no Senhor é falando palavras de amor a Ele, dizendo o quanto Ele é santo, 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 santo. Como Tu és santo, Senhor. Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu, Senhor. Ah, Senhor, Papai, venha, venha, venha sobre nós, Pai. Venha, venha sobre a Tua igreja, Senhor. Se manifesta aqui nesse lugar, ó Pai. Tu tens toda a liberdade e nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nós nos arrependemos nessa noite de todo pecado cometido, Senhor. Encontre a gente, Senhor Deus, com o coração puro, com as vestes brancas, Senhor Deus, para a gente Te adorar com o melhor louvor, ó Pai, com a melhor exaltação e adoração ao Senhor. Aleluia. Sabe, querido, tem uma palavra que o Senhor Jesus falou lá na cruz. Essa palavra, ela é chamada tetelestai no grego. E essa palavra tetelestai, ela é só assinada quando a pessoa pagava totalmente a dívida de impostos. E essa foi a palavra que Jesus falou em João 19:30, tetelestai, quando Ele morreu por mim e por você. E esse preço não foi pago a Satanás. Esse preço da sua e da minha alma não foi pago a Satanás. Ele foi pago a Deus, porque nós pecamos contra o Senhor. E hoje nós somos redimidos pelo Senhor. Isso não é graça, irmãos. Isso não é a maior graça que nós temos. Isso é misericórdia do Senhor. Então vamos exaltar essa música com a graça do Senhor, amém? Vai lá, tchá, 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 tchá. Cante com alegria, aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Olha aí, ó, maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória, o poderoso Deus. Em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ao terceiro dia, nem a morte pode detê-lo. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Mais uma. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus, amém? Somos o único povo sobre a face da terra que trava a luta e faz festa ao mesmo tempo. Não há outro povo como nós. Quantos aqui têm problemas, têm dificuldade, adversidades? Veio aqui nesta noite atrás de uma resposta? Levante a sua mão. Aí. Mas você está aqui também celebrando o nosso Deus, celebrando aquele que tem o poder de te socorrer, de te ajudar, de fazer aquilo que você e eu não podemos fazer, amém? Então continue celebrando ao Senhor. Já estamos no 4º dia, não é verdade? E eu creio que os milagres já estão chegando, já está acontecendo, mas teremos muito mais testemunho amanhã, amém? Com certeza, nós cremos que o nosso Deus já está agindo a favor de cada um de nós. E o importante também é que nós estamos aqui renovando a nossa fé, renovando o nosso espírito com o nosso Deus, a nossa aliança com Ele, amém? Erga suas mãos nesse momento, num ato de fé, e vamos declarar, todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor, nós damos um brado de vitória, nós declaramos a nossa vitória, a nossa conquista no nome de Jesus, porque no nome dEle há poder, e é no nome dEle que nós nos garantimos aqui nesta hora. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque a Tua presença é real neste lugar. O Senhor já estava aqui antes mesmo de nós chegarmos, ó Pai, mas nós queremos celebrar a Ti, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, e já queremos agradecer, Senhor, celebrando com adoração por tudo quanto o Senhor tem feito e pelo muito ainda que o Senhor há de fazer em nossas vidas e através de nós. Pai, Tu conhece o coração de cada irmão aqui nesta noite, e eu creio, Senhor, que aquilo que eles vieram buscar, eles vão levar
para a sua casa, para a sua vida, no nome de Jesus, porque no teu nome há poder, Senhor, e nós glorificamos a ti, Pai. Fica conosco, Senhor, e receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com a nossa melhor adoração em nome de Jesus. Aleluia! Continue com as suas mãos levantadas, com seu coração contrito. Aleluia! Deus, viemos aqui te buscar, Deus. Viemos levantar, Pai, um altar de adoração. Mais um dia. Aleluia! Mais novos louvores, um novo cântico. Aleluia! Aleluia! Toda glória ao teu nome. O Senhor que nos salvou, que nos tirou das trevas, que nos trouxe para a luz. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Ele é meu Salvador. Na cruz mostrou um amor tão grande, o amor do Pai. O justo Deus foi por essa cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, amor de Deus tão grande, que nos alcançou e nos alcança, amor de Deus. Oh, preço da vida, de graça recebi. Oh, por sua cruz, da morte me livrou. Diga isso, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz nós vamos, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente ele me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Deus me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Deus, pela cruz me chamou. Fomos atraídos por ele, pelo seu amor. Me aproximo por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, eu me aproximo, quebrantado por seu amor.
Aleluia, esse amor que nos comprou é tão maravilhoso. E por esse motivo nós amamos estar aqui na tua casa, Senhor, te louvando, te engrandecendo. Porque um dia aqui vale muito mais do que em outros lugares. E nós queremos continuar te louvando, Senhor, com as nossas palmas, com os nossos corações. Porque nós amamos estar aqui, Pai, no meio dos nossos irmãos. Maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Quão maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Diga, um dia em tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Quão maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Quão maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Aleluia. Obrigada, Senhor, por termos a tua casa, Pai, para te adorar. Aleluia. Aleluia! Nós andamos pelo mundo, mas a casa do Senhor é o lugar onde nos sentimos melhor. É a casa do Pai, é a casa onde nós temos liberdade, onde nos aconchegamos, onde nos acolhemos. É o nosso refúgio, não é verdade? Você pode viver, você vai andar por aí, você vai trabalhar, você vai se relacionar num mundo que está perdido. Mas você tem uma casa. Aleluia. A casa de Deus. E essa comunhão aqui, ela é insubstituível. Ela é insubstituível. Eu me lembro que o pastor Samuel aqui no primeiro dia, na quarta-feira, ele falou que, olha, há bênçãos e há respostas que nós só ouvimos na casa do Pai. Na casa de Deus. A gente vive um tempo aí de pós-pandemia em que muita gente ficou traumatizado.
Tem gente que não consegue mais sair de casa, não consegue mais ter aquela iniciativa, perdeu o gosto, perdeu o sabor dessa comunhão tão maravilhosa, desse ambiente tão gostoso, onde a presença de Deus se manifesta, onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Esse hino é muito interessante, porque o autor diz isso, né? Olha, eu ando pelo mundo, mas a minha casa é aqui. Como é que é a tua casa? Aquele lugar que depois de um dia de trabalho você volta, é o teu descanso, é o teu refúgio, é o lugar onde você se sente à vontade, onde você tem liberdade, não é isso? É o melhor lugar que existe para você, é a sua casa junto com a sua família. E como cristão também, o melhor lugar é a casa do Pai. É onde você pode colocar a cabeça no ombro dele, onde você pode, na intimidade do teu quarto, abrir o teu coração. E aqui, você pode abrir o coração também diante do Pai. Amém? Então, antes de você se sentar, eu vou pedir a você para, de alguma forma, você dizer uma palavra de bênção para quem estiver próximo de você. De alguma maneira, né? Você vai encontrar um meio de dizer, olha, ser abençoado, em nome de Jesus. Aleluia, que Deus te abençoe. Depois você pode sentar. Glória a Deus. Olha, para quem ainda não ouviu, quero trazer notícias do pastor Valmir. Pastor Valmir está bem. Ele não vai poder estar conosco durante esse mês, por recomendação médica. Ele precisa ficar um mês de repouso absoluto, né? Então esse mês ele não poderá estar conosco. Não sei se no finalzinho do ano, se ele vai conseguir, né? Mas o médico recomendou um mês de repouso, tá bom? Mas ele está bem, continuemos orando pela sua recuperação, mas o pastor está bem. É uma questão de tempo. Todo mundo, quando faz uma cirurgia, tem um tempo de recuperação, e ele está nesse tempo. Graças a Deus, tudo vencido, e ele está aí já pronto para estar conosco, aqui na casa do Pai. Amém? Outra coisa que eu quero trazer para os irmãos, esse próximo domingo é o primeiro domingo do mês. E aí nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esteja aqui na casa do Senhor, vamos celebrar a ceia. À noite vamos encerrar a conferência Tempo de Renovo, amanhã à noite, às 18 horas. E vamos celebrar pela manhã, no culto das 9h30, a ceia do Senhor. Todo mundo tranquilo? Reforçando que na semana que vem, no próximo sábado, teremos batismo. Batismo nas águas, lá na casa do irmão Valim. Não é? Nós estamos sem batistério aqui. O irmão Valim, como sempre gentil, cedeu a sua casa ali, na piscina da casa dele. Nós vamos batizar alguns irmãos aqui. Finalzinho do ano, olha aí, parece que tudo já acabou, não acabou não. Novos membros nascendo, novos membros chegando à casa do Senhor. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem alto. Não é assim, quando nasce o neném na família, fica todo mundo feliz, né? Todo mundo vai visitar o neném, aquela alegria. Então, assim, nós vamos receber novos membros aqui na nossa igreja a partir do sábado que vem. Tem uma informação aqui que eu tenho que dar, eles botam aqui para mim, ó. Todos os dias da nossa conferência, o pessoal está se esmerando aí na cantina para preparar uma cantina boa, não é isso? E hoje, olha como é que está o negócio, ó. Pão com pernil, empada de frango, empada de pernil, bolo de chocolate, bolo de cenoura, mousse de limão, bolo de coco, mini torta de limão e chocolate. Isso aqui é só Jesus, viu? Depois tem que fazer uma oração na cantina lá para repreender toda a caloria, não é isso? Todo o açúcar. Mas no final do culto, se você desejar, muita gente tem ido ali e realmente está concorrido. Quando a gente chega lá já não tem mais nada, né? O povo está gostando. Um anúncio muito bom. Aos pouquinhos as coisas vão voltando à sua naturalidade. A partir deste domingo, retornamos com o nosso berçário. O berçário da igreja volta a funcionar. Amém? Então, o pessoal pode trazer os seus bebês e já tem uma sala lá preparada. Mandamos arrumar direitinho, pintou lá, está uma beleza, está bonito.
Então, o berçário volta a funcionar a partir de domingo. São essas aí as nossas informações. Eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo 10, só para dar sentido, para a gente entender. Diz assim, Paulo falando aos Filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Esse todo mundo conhece, né? Mas tem que ler o antes aqui. Paulo passou muitos problemas e ele aprendeu a viver contente em todas as situações, no momento de abundância e no momento de escassez. Versículo 14, leia comigo. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, vamos lá, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Versículo 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Glória a Deus. Texto longo, mas importante, não é isso? Importante. Paulo está aqui agradecendo aos filipenses por mais uma vez eles enviarem uma oferta às mãos do apóstolo. E ele está dizendo, olha, muito obrigado pelo que vocês fizeram, e vocês já não fizeram isso só uma vez, já fizeram antes, ou até melhor, a única igreja que tem compartilhado comigo essa questão de dar e receber tem sido vocês. E ele agradece e diz, olha, não é por causa, simplesmente porque eu procuro o donativo, não, mas o meu interesse é que o vosso crédito aumente. Então, quando nós participamos da obra de Deus, quando nós investimos na obra do Senhor, nós, na verdade, somos partícipes da obra, da construção, de tudo aquilo que é realizado na igreja, mas, na verdade, o nosso crédito no céu, ele aumenta. Ele aumenta. Não é isso? E o apóstolo Paulo vivia tranquilo, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele termina dizendo, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então nós temos um Deus em quem podemos confiar. Temos um Deus que é supridor, temos um Deus generoso, temos um Deus que nos sustenta, Ele nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá capacidade, nos dá força para ganharmos o sustento de cada dia. E quando nós agimos da mesma forma, Ele aumenta mais ainda. Aí Ele é mais generoso. Nós nunca vamos ganhar de Deus no quesito de dar e receber, no quesito de generosidade. Ele sempre será mais generoso do que nós. Então, nesse momento, é o momento de você abrir o teu coração, devolver o seu dízimo ao Senhor, trazer a tua oferta para o Senhor, e também você que participa aqui da Fé para Todos e tem um compromisso com a campanha de construção, você também traz a sua oferta para a construção nesse momento. Se você ainda não recebeu um envelope, eu peço que você levante uma de suas mãos e um dos nossos diáconos vai até você e vai levar um envelope para que você possa realizar a sua oferta. Amém? Se você precisa passar o cartão de débito, aqui ó, na porta à minha direita, lá no fundo, você tem ali
irmãos preparados ali para te auxiliar. Você pode fazer a sua oferta. Glória a Deus. Vou pedir a você para ficar em pé. Vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas. Pai, eu te louvo, te bendigo e te agradeço pela tua provisão, pelo teu sustento, pela prosperidade que vem de ti. Te agradeço pelo privilégio que nós temos de participar da tua obra, de abençoar, Senhor, a tua obra neste lugar, que é terra fértil, Senhor. Porque sabemos que nessa terra, Senhor, abençoada, muitos e muitos frutos serão colhidos. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui e que eles possam receber abundantemente sobre as suas vidas, Pai. Eu te agradeço, te louvo e te bendigo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aguardar que já vamos recolher a sua oferta. Enquanto isso, vamos adorar a Deus. Deixo todo o fardo aos teus pés, venho a ti, pois ouvi falar de quem tu és, estou aqui, os meus medos quero entregar, estou aqui. Pode saciar, venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Seu fardo pelo meu, venham a mim, provai e vede que eu sou teu Deus, estou aqui, o meu perfeito amor vai te curar, estou aqui, a sua sede eu posso saciar, venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida, venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Oh, eu sou o que sou, o Deus de Israel, e todos meus pensamentos superam os seus. Eu vou saciar aquele que beber, irá viver para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida, venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida, venham as águas,
Aleluia! Se você vai aplaudir ao Senhor, então aplauda mais alto. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou pedir a você para ficar um minutinho em pé ainda. Vou chamar aqui o Alexandre com a Rosane. Vem cá. Eu vou explicar por que eu estou destacando isso depois. O Alexandre com a Rosane estão completando hoje 28 anos de casados. Glória a Deus. E nós queremos abençoá-los, queremos agradecer a Deus pela vida deles. Eu não sei se vocês lembram, quem estava aqui no domingo, eu falei sobre um artigo de um jornalista falando muita besteira sobre casamento, dizendo que um casamento que permanece por muitos anos é por falta de oportunidade para pecar, né? E esse jornalista, não sei como é que escreve uma coisa dessa, ele colocou ali que uma pessoa bonita, ou rica, ou com muito poder, tem muitas oportunidades. É por isso que pessoas famosas casam várias vezes. E disse que é muito difícil uma pessoa continuar casada há mais de 10 anos com a mesma pessoa, porque isso é impossível, né? Você manter o amor por mais de 10 anos com a mesma pessoa. Então, no domingo, eu fiz questão de pontuar aqui alguns casamentos, né? 40, 50 e poucos, para mostrar que isso é uma teoria maligna. Não é isso? Deus não criou a família não foi um projeto errado que Deus criou, não. Deus sempre cria tudo perfeito. E a família é perfeita. Se você obedecer a Deus, se você se casar dentro dos propósitos de Deus, você vai viver uma vida abençoada, vai ter uma família abençoada. Então, hoje, mais um casal aqui com 28 anos de casados. Então, eu faço questão de agradecer a Deus. Queria que você... Chega mais para aqui, por favor, Alexandre. Estenda as suas mãos em direção ao casal, vamos abençoá-los. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida do Alexandre e da Rosane, teus filhos, teus servos, obreiros, pessoas fiéis na tua casa e que hoje estão comemorando 28 anos de vida conjugal. Eu quero te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor faz parte dessa história. E eu peço, Senhor, que o Senhor renove o amor, renove a alegria, renove a comunhão, renove, Senhor, sobre eles a tua graça, para que eles possam, Senhor, continuar falando do teu amor, testemunhando do teu amor, não só com palavras, mas também com as suas vidas, como eles têm feito até agora, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Parabéns, Alexandre. Parabéns, Rosane. Deus abençoe vocês e toda a família. Podem sentar. Pastor Valmir é o nosso pastor, não é isso? Ele é o nosso mestre. E ele fala uma coisa que é verdade. A nossa igreja não é das maiores, mas também não é das menores, né? E a nossa igreja tem um privilégio de ter um laço de comunhão com muitas outras igrejas e denominações. Especificamente com a Igreja de Nova Vida, porque, na verdade, a Igreja de Nova Vida foi a base ministerial do nosso pastor durante muitos anos. O pastor Valmir foi pastor da Nova Vida, se não me engano, 26 ou 27 anos, nos primórdios. Então, ele tem uma comunhão muito grande com todos os pastores da Nova Vida, os bispos. E ele fala sempre comigo que ele morou ali em Bom Sucesso. No início da carreira dele na Nova Vida, ele chegou a morar ali, onde hoje é a Igreja Nova Vida de Bom Sucesso. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui conosco o bispo André Rangel, né, que é pastor ali na Igreja Nova Vida, em Jacarepaguá. Eles chamam Igreja de Jacarepaguá, não é isso? Vou pedir ele que fique em pé, venha até aqui. Peço para a igreja ficar de pé para receber o servo do Senhor e aplaudir ao Senhor. Pastor André, Deus te abençoe. A casa é sua, tá? Faz de conta que você está na igreja de Jacarepaguá. Fica bem à vontade. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, queridos. Que honra estar nessa igreja. Que carinho tão grande, que ambiente maravilhoso. O Espírito Santo está enchendo esse lugar com a sua presença. Que igreja vibrante. Que bom estar no meio de vocês louvando a Deus nessa noite. Eu oro para que seja verdadeiramente uma noite que Deus marque o seu coração. Amém? Você pode fazer um favor, antes de você sentar, fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo hoje, se liga nele, amém?
Pois você pode sentar. Amém. Eu conheço o pastor Valmir há tantos anos que é praticamente a minha vida inteira. Eu estava mencionando o pastor Sérgio que quem me apresentou quando eu era bebezinho foi um outro pastor que talvez vocês conheçam, que é o pastor Eloí. E quem apresentou o meu irmão, o que veio antes de mim, né, eu sou o terceiro de 3 homens. Tem o pastor Alexandre, que é o mais velho, tem o Marcelo, que não é pastor, mas está muito envolvido no ministério também. Quem apresentou o Marcelo foi o pastor Valmir, ainda como bebezinho. Então, a gente de lá para cá tem se encontrado diversas vezes, e toda vez que eu vejo o pastor Valmir, eu me sinto extremamente honrado. Ele não apenas foi pastor durante muito tempo na Nova Vida, ele é um dos grandes fundadores da Nova Vida. Ele é responsável por algumas pedras que foram colocadas nessa construção, que a gente não estaria verdadeiramente onde a gente está hoje, se não fosse pelo que Deus colocou no coração dele e de outros pastores lá atrás. Eu quero, em nome da Igreja Nova Vida, honrar e agradecer muito a Deus pela vida do seu pastor, que nos abençoa grandemente. Amém? Eu tenho hoje uma alegria imensa de compartilhar com você a palavra de Deus. A gente está chamando tempo de renovo, né? Esses dias aqui, e que honra para mim verdadeiramente estar junto com vocês. Vamos direto para a palavra. A gente vai abrir, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22, e se você quiser, eu acho que vai ter aqui no telão como você acompanhar, já está aí, ó. Antes de ler com você essa passagem, eu quero fazer 2 coisas, que é orar com você mais uma vez e dar para você também um pano de fundo do que está acontecendo antes desse versículo. Mas como eu mencionei, né, que você dissesse para quem está do seu lado, tenha o seu coração aberto, Deus quer falar contigo aqui hoje. Amém? Pai, muito obrigado. Que noite especial, que sábado, que pode ser, meu Pai, tão marcante na nossa vida, por causa da Tua presença, a melhor coisa que existe. Não há nada a se compara a estar na Tua presença, pelo poder que há na Tua palavra, pela inspiração que o Teu Espírito nos traz. Eu oro, meu Pai, para que a Tua palavra flua livremente, encontre corações abertos e transforme a nossa vida, nos ajude a tomar decisões, que hoje a gente possa sair daqui com alguma coisa mudando dentro da gente. E, meu Pai, em nome de Jesus eu oro, para que verdadeiramente as pessoas percebam a Tua voz e não a minha. Nada de mim, tudo de Ti. Recebe toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Antes de ler essa passagem, que talvez você conheça bem, eu queria só dar para você um panorama do onde que a gente quer chegar hoje. O que eu gostaria muito de deixar no seu coração. Então, você já pode apontar junto comigo para essa mesma direção. Daqui a pouquinho, a gente voltou no tempo aqui quando a gente fala a respeito disso, mas eu vou andar um pouquinho para frente e falar para você de um momento que a gente às vezes ignora, que é extremamente relevante no que diz respeito à mudança total que o Senhor Jesus fez. Jesus veio, dentre tantas coisas que a gente poderia dizer, nada se compara à perfeição do plano de salvação de Deus, nos redimindo completamente do pecado, a cruz do Calvário. Mas antes, Jesus tem o seu ministério na terra, e Ele prega, e Ele cura, e Ele ensina, e faz milagres impressionantes. E quando Jesus vai falar sobre o reino de Deus, Ele revoluciona a vida de todo mundo que está ouvindo, porque ninguém nunca ouviu nada igual, nem alguém com tanta autoridade falando sobre aquilo. Mas quando você lê Mateus capítulo 5, 6 e 7, a gente chama o Sermão da Montanha, você está vendo Jesus fazendo o que ali? Jesus está revelando para as pessoas como é que Deus vê a vida, como é que Deus enxerga o mundo, como é que Deus enxerga o pecador, como é que Ele enxerga o pecado, como é que Ele enxerga o nosso comportamento e o nosso coração. E aquilo tudo que Ele fala é novo para eles. Jesus está apresentando um reino totalmente diferente dos reinos desse mundo, os reinos que eles conheciam. Jesus apresenta um reino onde Ele convida as pessoas maiores, as mais altas, as mais ricas, as mais influentes, a irem para o final da fila e servirem as outras pessoas. Ele mesmo disse, nem mesmo eu estou de fora, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido.
Jesus, ele apresenta um reino onde os súditos não precisam entregar a vida pelo rei antes que ele, o rei, entregue a vida pelos seus súditos. Ele vai primeiro, ele dá o exemplo, e ele vai começando a dar pistas de algo completamente novo. Mas é lá naquela última Páscoa, ou melhor, talvez a primeira Páscoa, naquela última ceia, é que ele faz algumas coisas muito importantes que ele parece que deixa para aquele momento. Você lembra que a ceia, que praticamente talvez toda vez que você faz a ceia na igreja, alguém deve ler essa passagem ou lembrar dela. Jesus toma o pão, parte, distribui, eles comem juntos, depois ele toma o cálice, levanta, e ele fala algumas coisas que são revolucionárias, que mais uma vez eles nunca tinham ouvido antes. Jesus apresenta uma nova aliança. Ele estava acostumado com uma aliança com Deus e era muito boa, era fantástica. Essa antiga aliança, como a gente chama para eles, não era antiga, era a aliança que eles tinham com Deus. Eles sabiam que o profeta tinha dito que Deus estaria firmando nova aliança, mas com certeza eles foram pegos de surpresa, quando Jesus diz, esse cálice é a nova aliança, e ele fala algo que eles não esperavam, no meu sangue. Não mais no sangue de qualquer animal ou qualquer outra coisa, não. No meu sangue, querendo dizer, eu vou precisar morrer para que ela se cumpra, para que ela seja firmada. E ele não terminou, ele diz, em favor de vós, para remissão de pecados. Eles não conseguem entender a grandeza daquilo, até que alguns dias depois Jesus vai ter ressuscitado. E Jesus apresenta também um novo mandamento, porque toda aliança tem que trazer consigo novas regras. Se a aliança está mudando, a gente tem que saber quais são os novos termos. Jesus fala, eu quero dar para vocês também um novo mandamento, porque Jesus está começando um novo movimento, com 11 pessoas, e hoje esse novo movimento chamado igreja é cerca de 1/3 da população mundial. Queridos, a igreja nunca parou de crescer, porque um dia, lá em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou para os discípulos, o que as pessoas falam de mim? E eles responderam, Pedro respondeu, e depois Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja. Não vão ser vocês vão fazer parte, mas é eu que vou fazer, eu vou edificar a minha igreja, eu que vou começar esse negócio, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nunca prevaleceram, e nunca vão prevalecer. Queridos, a igreja já era para ter terminado lá atrás, se fosse pelo poder do Império Romano, se fosse pela pressão da religião judaica do tempo, a igreja teria terminado lá atrás. É incrível, os historiadores não sabem explicar como a igreja sobreviveu, mas eles sabem, especialmente do lado de cá do mundo, aqui nas Américas, uma parte da Europa, que tudo que nós sabemos sobre moral, sobre ética, sobre direitos, tudo isso veio não do que a civilização aprendeu por si só, mas pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Lá atrás, Jesus começou a pegar o status da mulher e colocar igual ao do homem. Ninguém nunca tinha feito isso, nem sonhavam com isso. Essa é a razão porque toda mulher tem que ser cristã. Amém? Ninguém mais fez isso, só Jesus pegou a condição e a dignidade da mulher e elevou para o lugar mais alto. Fez isso com crianças, fez isso com escravos, fez isso com pessoas que não tinham nenhum tipo de influência. Ele pega todo mundo e coloca no mesmo lugar diante de Deus. Isso é tão grande, é tão maravilhoso. E ele fala que ele é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida. E ele vai lá e morre. E os discípulos não entenderam nada. Se ele é o Messias, se ele é o Filho de Deus, como é que ele vai e morre? Messias não pode morrer, Filho de Deus não pode morrer. E quando Jesus morre, os crentes todos desaparecem. Não tem mais ninguém crendo. Você já parou para pensar que no dia que ele ressuscitou, aquela manhã de domingo, não tinha nenhum discípulo lá do lado de fora esperando acontecer? Não tinha nenhum grupo formado lá fora fazendo contagem regressiva. 10, 9, 8, vai ser agora. Toca a música, a pedra vai... Ninguém esperava. Quando a pedra foi removida e Maria Madalena vai lá, ela não espera, ela não presume que uma ressurreição aconteceu, ela fala, alguém roubou o corpo do meu Senhor. Veja a dificuldade que eles tinham, e eles andavam com Jesus durante 3 anos, ouvindo ele dizer, eu vou morrer e vou ressuscitar, e ainda não conseguiam compreender. Mas após a sua ressurreição, esses homens e mulheres se tornam intrépidos.
eles não têm mais medo da morte, eles entram na mesma cidade que matou o seu Senhor, eles desafiam sem o menor problema as autoridades que estavam por trás da morte de Jesus, e eles não têm mais crise porque eles viram o Senhor ressurreto. Nunca mais você é o mesmo quando você compreende a ressurreição. Mas algumas horas antes de Jesus ser preso injustamente, condenado injustamente, morto injustamente, algumas horas antes, ele tem esse momento com seus discípulos, ele inaugura essa nova aliança. Mas para você entender onde que a gente quer chegar, eu preciso voltar um pouquinho mais no tempo e ler essas passagens com você. Então, Mateus capítulo 22, verso 15. Jesus está fazendo muito sucesso, está chamando muita atenção, está deixando todo mundo preocupado, especialmente Roma e os judeus, onde que ele quer chegar. E aí, esses partidos dos fariseus e dos saduceus, eles começam a descobrir que a melhor maneira de separar Jesus da multidão, porque eles só vão conseguir prender Jesus, se separar ele da multidão, vai ser fazer ele cair nas suas próprias palavras. Então vamos fazer uma pergunta aqui, outra ali. Quando ele fizer, a gente faz uma outra pergunta e a gente vai pegar ele. E o pessoal vai ficar olhando para ele, para esperar a resposta. Ele não vai saber responder, a multidão vai começar a sair. É assim que está escrito em Mateus 22:15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Deixa eu ver se está ligado. Tá. Eu aponto para aí. Me ajuda então aí você a passar. Isso. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos. Eles nem se gostavam, tá, gente? Os fariseus e os herodianos. Mas com esse propósito eles se uniram. Que lhe disseram: eu não vou conseguir realmente, achei que ia daqui. Você vai ter que ir mudando aí para mim. Opa, acho que foi, hein? Agora sim. E eles começam a bajular Jesus. Mestre, sabemos que és íntegro. Eles estão mal intencionados, mas estão falando bem. Conhece gente assim? Não aponta para ninguém agora, pelo amor de Deus, né? Mas tem coisa pior do que a bajulação, né? A falsidade que está por trás disso. Esse cara, né, muito inteligente, muito perspicaz. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Jesus está só ouvindo. Onde é que ele quer chegar? Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Espera aí, eu acho que eu passei um negócio aqui. Ah, beleza. Isso aqui são os fariseus. Fazendo ali um pouquinho de, né, ensaboando a situação para ver se Jesus entra na deles. E eles vão fazer uma pergunta que eu não coloquei aqui no telão, sobre imposto de renda, sobre pagar tributo a César. E Jesus responde de uma maneira muito simples, pede uma moeda, mostra a moeda, e eles ficam tão envergonhados que eles saem sem resposta, sem saber o que fazer. Não conseguiram pegar Jesus dessa primeira vez. Os saduceus vêm em seguida e fazem essa pergunta. Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Não sei se você já leu essa passagem, ela é famosa também. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, na vida após a morte. Eu acho que essa é uma história até que eles usavam meio que como lenda entre eles. Então, uma família, ela tinha 7 irmãos. Ele vai dizer aqui, entre nós haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Então, aí a mulher ficou viúva. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. Essa era uma lei. Então, fazia parte da lei de Moisés. E a gente, hoje, graças a Deus, que a gente não precisa cumprir essa lei. Já parou para pensar? Você casou, infelizmente ficou viúva, não deixou filhos, agora você tem que casar com o irmão do cara? Você está pensando nele agora? Não é bom que a gente vive na nova aliança? Alguém diz amém? Essa é uma das leis que você nem lembra que ela existe, mas está lá, faz parte. E não adianta você dizer, não, só vou cumprir essa lei aqui. Não, se você tiver que cumprir uma lei da antiga aliança, você está chamando todas elas. Senão nenhuma pode ficar de fora. E o que acontecia é que essa era uma lei boa naquele tempo. As viúvas eram extremamente desamparadas, eram muito vulneráveis. E quando o marido morreu e ela ficou sem filhos, ela aparentemente é a pessoa mais desamparada. Mas aí a lei permitia que os homens, que às vezes podiam se casar até mais do que uma vez, amparasse a viúva. E é isso que está dizendo aqui. Mas ela casou-se com um segundo irmão e o irmão depois morreu sem deixar filhos.
Então ela casou com o terceiro irmão mais velho. E ele morreu e ela continuou viva. Saudável essa mulher. E não teve filhos e casou com o quarto irmão. E ele morreu. E ela vai e casa com o quinto irmão. A primeira viúva negra da história. Todo mundo com que ela casa em algum momento morre, né? E casa com o sexto irmão que morre também, casa com o último. E eles contando essa história, eles terminam dizendo, e ele morreu, sem deixar filhos, e finalmente, ela morreu. Finalmente. E eles fazem uma pergunta, quando chegar lá no céu, quando chegar no depois da morte, Jesus, de quem que ela vai ser esposa? E eles achavam que eles estavam fazendo a melhor pergunta de tudo. E a plateia deve ter ficado impressionada, que fantástico, que pergunta sensacional. Jesus por dentro devia estar pensando, que pergunta ridícula. E Jesus responde de uma maneira que deve ter deixado eles muito irritados. Porque quando você é um estudioso, você detesta ouvir isso. Jesus fala, vocês não conhecem as Escrituras? Que é extremamente ofensivo para a gente que a profissão era só essa, aprender, estudar e ensinar as Escrituras. Vocês não conhecem o que a Bíblia fala? E Jesus pula Moisés, vai lá em Abraão e dá uma lição para eles, inesquecível, que eles nunca mais vão querer falar com Jesus, vão embora envergonhados. E a Bíblia continua dizendo, ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O pessoal devia ficar apaixonado, porque esses religiosos, eles eram muitas vezes arrogantes, acreditavam que sabiam tudo, e Jesus dava a resposta, o povo devia ficar, Jesus, Jesus, feliz da vida, que alguém conseguia desafiá-los. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus, eu estou lendo Mateus 22, 34, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus disseram, então vamos de novo. E eles se reuniram. E um deles, perito na lei, ou seja, não era qualquer estudante da lei, era um cara muito bom, muito inteligente, o pôs à prova. Então o que ele vai falar agora é para provar Jesus mais uma vez. Com essa pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E quando as pessoas ouviram isso, quando Jesus ouviu isso, acho que imediatamente eles sabiam, tem coisa aí. Porque todo mundo sabia responder essa pergunta. Não precisava ser um rabi, um rabino, um mestre para responder. Porque desde pequenininho, tanto os meninos quanto as meninas judaicas, os judeus, né, eles aprendiam isso. Eles não conseguiam às vezes decorar todas as 613 leis, mas esse mandamento todo mundo decorava. Talvez na escola bíblica dominical deles, que devia ser, não no domingo, mas no sábado, eles deviam repetir isso. Tinham que decorar. Então, quando Jesus vai responder, ele responde certo. E eu acho que todo mundo meio que responde com eles. Você já viu quando você sabe tão bem uma coisa que alguém fala e você fala junto, sem fazer barulho? Você vai fazendo. A impressão que você tem é que quando Jesus responde, todo mundo sabe, claro. Mas Jesus sabe que não termina ali. E ele responde exatamente assim, respondeu o Senhor Jesus, mandamento, o maior mandamento, todo mundo conhece, ame o Senhor. Ame o Senhor. E Jesus sabe, e eles sabem, eles já tinham aprendido, não é ter um sentimento por Deus, mas é amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Que é um versículo que está lá em Deuteronômio. Jesus apenas vai lá na lei que eles já conheciam e traz para eles algo que era conhecido. E eu acho que como esse cara queria pôr Jesus à prova, queria pegar Jesus, ele começa a se preparar para fazer a pergunta que ele realmente queria fazer. Só que Jesus ainda está falando, ele fala, este é o primeiro e maior mandamento. E quando o cara puxa a respiração, Jesus fala, peraí, Jesus, eu só perguntei qual é o maior, não precisa falar mais nada, senão eu não vou conseguir te pegar. Não terminou ainda não. Jesus faz algo que nunca ninguém tinha feito antes. Ele pega um versículo lá de Levítico e junta com esse. E ele cria uma equação muito importante para todo cristão, para o movimento que ele está começando, para a igreja que ele está começando, que vai ser a ética moral desse movimento. Jesus fala, e o segundo é semelhante a ele. É segundo em sequência, não é segunda em importância, tem o mesmo grau de importância. E o segundo vocês conhecem também, só que vocês não lembram muito dele, é ame o seu próximo como a si mesmo.
E o que Jesus está fazendo, na verdade, é inaugurando um novo tempo, onde o relacionamento com Deus não pode ser apenas na vertical, mas precisa ser na horizontal, principalmente. Porque naquela época, naquele tipo de religião, na religião judaica, na verdade, em qualquer religião, em qualquer tempo, muita gente acredita que se você estiver bem com Deus, você não precisa estar mais bem com ninguém. Então, existem pessoas que vão cumprir todas as suas regras, vão cumprir todas as suas obrigações religiosas, as suas disciplinas espirituais, e vão dizer, eu estou bem com Deus, e não trata bem as pessoas ao seu redor. Eu e você talvez já tenhamos visto isso. Não, olha, eu já fui à igreja, eu estou bem com Deus. Eu confessei meus pecados, eu cantei louvores, eu dei minha oferta, eu fiz o meu trabalho ministerial, eu e Deus estamos bem. E aí você chega perto dessa pessoa, cara, mas olha como é que você está tratando a sua esposa. Olha como é que você falou com os seus filhos. Pessoas que amam você, dependem de você, esperam de você que você guarde e proteja a vida deles. Olha como é que você está tratando pessoas que Deus trouxe para perto de você. Não, mas eu sei, mas não importa, eu estou bem com Deus. Se eu estiver bem na vertical, não importa. E mais uma vez, a maioria das religiões apontam nessa direção. Basta eu estar legal com você. Basta eu estar legal com Deus. Eu não preciso estar legal com você. Jesus diz, não, esse tempo acabou. Na verdade, não tente separar um mandamento do outro. Deus não entende dessa maneira. Ele não quer nunca que você separe uma coisa. Você ama Deus, você revela isso amando pessoas. Você ama pessoas, essa é a melhor revelação que você poderia dar a Deus, que você o ama. Mas até hoje, queridos, muitos de nós, na igreja de Cristo ao redor do mundo, ainda estamos aprendendo a respeito disso. Olha que interessante. Jesus chega em um determinado momento, falando sobre esse princípio, ele diz o seguinte, se você vai entregar a sua oferta de sacrifício a Deus, você vai até o templo, você sobe aquela escadaria, você está levando o seu animal, você entra na fila, você vai dar uma oferta de gratidão, de arrependimento, de qualquer coisa a Deus, é você e Deus, é na vertical, beleza, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, ou você tem alguma coisa contra o teu irmão, Jesus falou o seguinte, deixa a tua oferta lá, mas primeiro Deus, não, Deus pode esperar. Jesus é que está dizendo isso. Vai lá se acertar com o seu irmão. Para eles isso era uma mudança brusca. Mas Jesus está inaugurando esse tempo, Jesus está revelando esse tempo. Olha, se você quiser estar legal com Deus, não pense que você vai conseguir sem estar legal com os seus irmãos. Quem aqui tem filhos? Diga amém. Você ama os seus filhos? Que pergunta boba, né? Você ama, se você amar como eu amo meus filhos, eu sei que eu estou falando só com gente extremamente apaixonada pelos filhos. Agora imagina que eu chego para você, a gente começa a se conhecer, eu conheço um pouquinho você, vou na sua casa, a gente toma um café, e eu chego no final de algumas semanas e falo para você, cara, eu amo você, mas não curto seus filhos. Vou ser sincero, eu amo você, mas tenho dificuldade imensa de ter relacionamento com eles. O que você vai falar, André? Não me chama para mais nada. A gente não tem como ter relacionamento quando você diz que você gosta de mim, mas não gosta dos meus filhos. Se você quiser me deixar feliz, você não precisa fazer nada por mim, mas se você fizer alguma coisa por eles, você já me deixou feliz. Quem entende o que eu estou falando? Se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Mas se você quiser me deixar chateado de verdade, faz alguma coisa contra eles. Não adianta falar mal deles e depois dizer, André, vamos tomar aquele café juntos? Não vamos tomar aquele café juntos. Não tem como. Você está entendendo como é que o amor de Deus funciona? Amor a Deus é revelado dessa maneira, quando você ama os seus filhos. Jesus está sinalizando essa mudança do vertical para o horizontal. Mas ele não terminou. Quando ele termina de falar isso, ele fala algo mais chocante ainda. Ele fala, desses 2 mandamentos... Estou dando um azar aqui, vamos lá. Desses 2 mandamentos dependem, e quando eles ouvem isso, acho que os fariseus não vão falar mais nada, porque quando você lê a lei e os profetas no Novo Testamento, de que Jesus está falando? Da antiga aliança, do que eu e você chamamos de antiga aliança. Deixa eu colocar assim para você, quando você ouvir lei e profetas, é a mesma coisa que eles ouvissem Bíblia, é a Bíblia deles.
É como Deus se revelou a eles, através de Moisés, na lei, através dos profetas. E você pode até juntar os salmos, os provérbios, com questões que apontam na mesma direção. Então Jesus está falando, toda a sua Bíblia depende disso. Tudo que você acredita sobre Deus não pode escapar dessa equação, amar a Deus e amar as pessoas. E eu acho que se Jesus tivesse uma televisão igual essa aí, para mostrar alguma coisa para vocês, talvez ele colocasse um gráfico, mais ou menos assim. Não esqueça, amar a Deus, amar o próximo. Jesus, a gente conhece essas leis, nunca a gente tinha juntado elas. Primeira vez que alguém faz isso, o senhor pegou lá de Deuteronômio, pegou de Levítico, juntou, e a gente está entendendo que isso é importante. Eu estou dizendo para vocês, que tudo que vocês acreditam sobre Deus depende disso aqui. Em outras palavras, se você estiver lendo a sua Bíblia toda, a Bíblia deles era a lei e os profetas. Você está lendo Gênesis, qualquer livro, e você esbarrou lá em Oséias, e você leu uma coisa que você não entendeu, não tem problema, volta aqui para cima, ame a Deus e ame as pessoas. Você está lendo lá o profeta Abacuque, você ficou confuso em relação a alguma coisa, você quer discutir com alguém sobre a sua teologia a respeito do que Abacuque diz, faz o seguinte, para um pouquinho, só volta para cá. Toda a tua Bíblia depende disso. Tudo que você acredita, toda a sua teologia depende de amar a Deus e amar as pessoas. Diga comigo, amar a Deus, amar o próximo. Esse é o ponto de partida. Em outras palavras, o que Jesus está ensinando é o seguinte, você vai amar a Deus de verdade. Dessa maneira, amor a Deus é melhor demonstrado e é realmente percebido pelo amor que nós temos às pessoas. Eu acho que eu não estou pregando nada novo para vocês já ouviram isso. Eu estou querendo só lembrar você de algo que Jesus marcou com uma força muito grande. Mas não terminou aqui. Eles conheciam esses versículos, eles sabiam o que significava amar a Deus, o que significava amar o próximo. Mas para eles, próximo, você tem que amar o seu próximo, significava o que às vezes significa para a gente, quem está próximo. Para eles, próximos eram outros judeus. Era gente que falava a língua deles, que pensava como eles, que fazia as mesmas coisas. Eles não podiam imaginar que Jesus estava sugerindo que eles amassem um romano, que amassem um gentio, a quem eles aprenderam a vida inteira que tinham que manter distância desse pessoal. E aí, os caras vão de novo lá, essa turma que fez essa pergunta para Jesus, qual é o grande mandamento? Um outro fariseu mais esperto ainda, chega lá e faz a mesma pergunta, parece que repetindo, parece que o disco arranhou, ele fala, qual é o grande mandamento? Jesus fala, fala você, o que você acha? E o cara diz exatamente as palavras de Jesus. Ele pegou, aprendeu direitinho a aula de Jesus e fala, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E, muito bem, e o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus fala, muito bem. Se você aprendeu, não fica por aí não, vai lá e pratica isso. E o cara vai e finalmente tem a oportunidade de dizer o que ele queria. Mas Senhor, quem é o meu próximo? Ele talvez achasse que ia conseguir pegar Jesus nessa parte. E aí Jesus faz uma coisa que devia deixar algumas pessoas irritadas. Você já fez uma pergunta para alguém que você precisa muito da resposta, a pessoa fala assim, era uma vez, e começa a contar uma história. Jesus só responde para a gente. E Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano, que não dá para a gente hoje se identificar tão claramente, porque mesmo que você goste muito de uma coisa e tenha dificuldade com pessoas que não gostam daquilo, você não odeia tanto essas pessoas como os judeus odiavam os samaritanos. Eu não queria propriamente fazer você pensar nisso agora, mas eu não consigo pensar numa ilustração melhor do que o que a gente tem visto politicamente. Se você está em rede social, você deve de vez em quando receber alguma notícia falando sobre como existe esse momento de polarização. Eu estou até um pouco preocupado de como é que vai ser no ano que vem, quando terminar as eleições. Porque vai ter um grupo grande de gente irritada. Ou de um lado ou do outro. Você sabe do que eu estou falando. Então, se existe uma banda que defende as opiniões de direita e outra que defende as opiniões de esquerda, não basta mais isso, cada vez a gente se afasta mais, e não apenas a gente defende, como a gente não gosta do outro, e a gente ataca o outro. Eu acho uma ótima ideia você ter um posicionamento político, mas Jesus diz que tem algo que tem que estar acima disso.
Lembra aquela oração de João 17? Ele quer que nós sejamos um. Isso tem que estar acima. Alguém diz amém? Tem que estar acima. Mas supondo, já que esse talvez seja um bom cenário, pensa, né, na turma que de direita e de esquerda, se chegar a esse nível de ódio profundo, em alguns casos tem gente que na família que não se fala por causa disso. É triste, mas é verdade. Vai ter um Natal diferente esse ano porque tem opiniões políticas diferentes. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, nem tem esse título, porque para o judeu não existia samaritano bom. Não tem como. E ele fala de um judeu que estava no caminho, foi assaltado, quase morreu, e passa o super-herói deles, o sacerdote, e não faz nada. E passa o outro, que é um super-herói também para eles, o levita, e não faz nada. E eles pensam, se nem esses caras fizeram, quem vai fazer? Jesus fala, vem um samaritano. E todo mundo prende a respiração. O que ele vai falar agora? Meu Deus, samaritano. Se o cara já estava morto, vai terminar de matar ele, só pode ser. E passa o samaritano, Jesus fala, e cuida dele. Trata das feridas. E a gente ouve essa história, e eu particularmente sou igual a você, a gente romantiza, esse samaritano era fantástico. Deixa eu te falar, ele não gostava do cara que estava quase morto. Eles não se dão. Eu não tenho nenhuma simpatia por esse cara que está morrendo. Eu tenho uma vontade imensa de passar por cima, de passar e ir embora. Jesus sabia que o sentimento deles era aflorado em relação a isso. O samaritano não vai tratar, mas aquele tratou. Por quê? Porque para esse samaritano, e poderia ter sido um judeu também, mas para esse homem, a necessidade do outro era mais importante naquele momento do que os sentimentos que eu tenho por ele. E Jesus redefine o que significa próximo. Jesus revela para aquelas pessoas próximo. Porque no final ele pergunta quem era o próximo, ele fala aquele de quem esse teve compaixão. Pois é, Jesus fala, próximo não é mais gente que é igual a você, que fala igual a você, que pensa igual a você, que você gosta. Não, possivelmente próximo vai ser gente com uma necessidade que você pode suprir. E você não pode suprir a necessidade de todo mundo, mas de vez em quando Deus vai colocar perto de você alguém que você tem algo para dar a essa pessoa. Aliás, acontece todo dia, vai acontecer amanhã de novo. E Ele convida você a amar essa pessoa como você ama você mesmo, ou seja, cuidar dela como você gostaria de ser cuidado. Mesmo que você nem goste da pessoa. Mesmo que ela não goste de você. Então, eu acredito que Jesus está expandindo a noção de próximo e está revelando para eles que próximo talvez seja mais. Será que eu estou apertando certo? Opa, agora foi. Agora sim. Amor a Deus é melhor demonstrado. Termina aí minha apresentação? Ah, não, está aqui, agora sim. É melhor demonstrado e percebido pelo amor às pessoas que não são nada como você e que podem até nem gostar de você. Um dos versículos que a gente menos gosta é quando Jesus fala que você tem que orar pelos seus inimigos, amá-los, orar para aqueles que perseguem a você. A gente gosta de ler, a gente gosta de pregar sobre isso. Viver isso é outra história. Mas Jesus, quando conta essa parábola, sabe que Ele vai trazer consigo uma carga emocional que esses homens vão ter que repensar. Eu estou sendo convidado por Deus a não sentir necessariamente, mas a fazer alguma coisa por alguém que não gosta de mim, e às vezes eu também nem gosto dessa pessoa. Mas Jesus espera aquele momento da Páscoa para finalmente trazer a sua nova aliança. Ele está dando pistas o tempo todo. E esse momento onde Jesus, depois de dizer a nova aliança começou, está a poucas horas de ser morto. E aí sim, depois de 3 dias ressurreto, e a nova aliança começar de fato, Ele está anunciando ela, e como existe uma nova aliança, existem novos termos. E é na Páscoa que Jesus revela: um novo mandamento eu dou a vocês. E a gente não percebe a carga emocional também, porque os discípulos poderiam ter ficado extremamente ofendidos. Jesus, aí o senhor está indo longe demais. Só quem pode nos dar mandamentos é Deus. E Ele já fez isso lá atrás, através de Moisés. Você já fez um favor imenso para a gente, pegando 613 leis e reduzindo para 2. Eu entendo que também só Deus pode ressuscitar mortos, só Deus pode acalmar uma tempestade, só Deus pode alimentar uma multidão, só Deus pode fazer os milagres que você faz, mas dá um mandamento?
Mas diz, Jesus, você já diminuiu para 2, vai ser 3? E não, Jesus não estava aumentando, Jesus estava reduzindo ainda mais. Um novo mandamento eu dou a você. Você sabe por que Jesus transforma em um só? Para não ter brecha. Se você me der um monte de regras, eu consigo arrumar brechas, e você também. Porque a gente é bom nisso. Quantos aqui tem filhos que são adolescentes? Você sabe o que eu estou falando, né? Você já foi adolescente também? Pai, o senhor falou que eu tinha que chegar 10 horas em casa. Eu estava em casa, estava aqui fora, mas estava em casa. A gente arruma um jeito de driblar a situação. Não, o senhor falou que eu não posso sair daqui, mas olha, eu estou aqui. Não, o senhor falou 10 horas, eu entendi 10h30. E várias outras coisas. Se for para quebrar as regras, a gente vai arrumar um jeito. Se eu te der algum... E mais uma, se você quiser fazer alguma coisa, você encontra você consegue encontrar até na Bíblia justificativa para fazer o que você quiser. Pergunta favorita de todo mundo para os pastores: pastor, fazer isso aqui é pecado? O que essa pessoa está querendo dizer? Eu quero fazer, mas eu não quero desagradar a Deus. Qual mais perto de pecar eu posso chegar sem pecar? Quantos pastores dizem amém? A gente sabe, né? Até onde eu posso ir? Isso aqui é pecado? Essa é a pergunta do Antigo Testamento. É lícito? Pode? Por quê? Porque a quantidade de leis era tão grande que é impressionante. Se você estudar a história, você vai ver que eles começam a inventar leis em cima das leis. Criam uma lei oral. E é imensa, é 1000 vezes maior do que a lei que Deus tinha estabelecido. Jesus, quando ele chega no Sermão da Montanha, fala: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, é para fazer eles lembrar que Deus estabeleceu algo muito firme, muito simples. Está aumentando, colocando o patamar lá em cima. Jesus fala: vamos fazer o seguinte, deixa eu simplificar para vocês, um novo mandamento eu dou a vocês. E queridos, se a igreja entender isso, tudo muda. Ele fala: amem uns aos outros. Amem-se. Ele está falando para, nesse momento, talvez 11 pessoas. Porque Judas já tinha ido embora. Ninguém sabe para onde ele foi. Estava comendo, de repente foi embora. O que ele foi? Ele está falando para vocês precisam se amar uns aos outros. Jesus, esse mandamento não é tão novo, não terminei não. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Lembra, Mateus? Talvez ele tenha passado para cada um deles. Quando a gente se conheceu, ninguém gostava de você, Mateus. Você é uma vergonha para a nação, é para todo mundo detestar, porque você é publicano, coletor de impostos, seus pais não gostam de você, sua família te deserdou. O que eu fiz com você? O Senhor me trouxe para perto. O Senhor me tratou com honra e dignidade. O Senhor está me dando a maior oportunidade da minha vida, mesmo sem eu merecer. Você lembra o que a gente fez depois que você veio comigo? Lembra? O Senhor foi para a minha casa, e os meus amigos estavam lá também, e o Senhor nos tratou como pessoas muito próximas a você. Foi tremendo, nunca vou esquecer. E Pedro devia estar do lado, eu também não gostei nem um pouco disso. Mas Pedro, e você também tem um monte de história. Você lembra daquele dia? Lembra? Natanael, me encontrou aqui, lembra? Quando a gente se encontrou, a primeira coisa que você pensou: Nazaré? E você ofendeu a minha terra, as pessoas da minha terra. Pode sair alguma coisa boa de lá? Pilares? Cascadura? Del Castilho? Pode? Já pensou? Aí Jesus falou: e você lembra como é que... E você sabe que eu sabia o que você estava pensando, mas lembra como é que eu te tratei? A gente nunca conversou sobre isso, nunca tratamos disso. Eu não estou nem aí. Mateus, Natanael, João, Pedro, eu quero que vocês vão lá e façam a mesma coisa. Eu quero que vocês tratem pessoas que não merecem com o amor que eu dei a vocês. Então, como eu amei, não como vocês amam a si mesmos apenas, mas como eu amei a vocês, eu quero que vocês se amem. E olha o que ele fala: com isso, através desse comportamento, através dessa atitude, porque não é apenas algo que você sente, é algo que você faz. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Eu amo essas duas palavras. Diga comigo: meus discípulos. Todos vão saber que vocês são de Jesus.
E todos vão saber que vocês querem imitá-lo, se vocês amarem uns aos outros. Não se vocês me amarem, Jesus está dizendo, não é se vocês me amarem, porque eu já estou quase indo embora mesmo. Não é se vocês amarem a Deus, eu sei que vocês amam a Deus, mas cá entre nós, como é que vocês realmente mostram isso? Eu vou dizer para vocês, quando vocês amam uns aos outros. E deixa eu terminar dizendo algo para você, se você voltar, e eu recomendo que você faça isso, a ler todo o Novo Testamento com essas lentes, com a lente do Novo Mandamento, você vai descobrir algo fantástico. Que todos os imperativos que você vai ler, toda vez que Paulo chega escrevendo uma carta para a igreja e fala, gente, faça isso, não faça aquilo, agora é assim, faça desse jeito, todas elas não são outras leis, são apenas aplicações desse único mandamento que Jesus deixou. Paulo diz para a igreja, eu quero que vocês amem-se, como Deus em Cristo amou vocês. Ah, Paulo, é importante, né? Amar é importante porque está na Bíblia. Que Bíblia? Não tinha Bíblia ainda. Não, tem algum versículo? Não, não tem nenhum versículo. A Bíblia não foi escrita ainda. Mas eu quero que vocês se perdoem. É verdade, Paulo. Perdoar é importante. Tem gente que de vez em quando merece o nosso perdão. Não. Se você vai esperar alguém merecer o teu perdão, você não vai fazer a coisa certa. Então deixa passar o sentimento. Não, esquece o sentimento. Você tem que perdoar porque Deus em Cristo perdoou você. Essa é a única motivação para realmente perdoar. Quem está acordado, diga aleluia. Leia de novo. Tudo que você encontrar é apenas uma aplicação desse único mandamento. A palavra de Deus vai convidar o tempo todo a você revelar o seu amor a Deus amando pessoas. O que é, talvez, bem menos complicado, porque antes eram 613 leis. Ficou menos complicado, com certeza, agora é uma só, não tem brecha. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais, bem mais exigente. Exige muito mais de mim e de você. A pergunta que a gente precisa fazer a partir de agora, não é pecado fazer isso? É lícito fazer aquilo? Não é mais a pergunta do Antigo Testamento, não é nem mesmo a pergunta do Novo Testamento como você o conhece, mas precisa ser a pergunta que vem da nova aliança depois da ressurreição. E a pergunta não é se é ou não é pecado, a pergunta é, o que o amor pede de mim? Porque nem sempre a gente sabe o que fazer, nem sempre a gente sabe no que acreditar, mas geralmente sabemos o que Jesus faria no nosso lugar. O que amar alguém de fato se revela. Como que é que isso se revela? Toda palavra de ordem no Novo Testamento é apenas uma aplicação desse novo mandamento de Jesus. E eu oro para que o Espírito Santo plante isso bem fundo no seu coração. Para não ser apenas algo que você ouviu e talvez você diga, muito bom, que boa palavra. Mas Tiago fala, às vezes você gosta tanto da palavra que você engana a si mesmo. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo. Tiago acertou na mosca. Não sejam só ouvintes, enganando a vocês mesmos, mas praticantes da palavra. Tem culto que eu já saí e falei, Deus me abençoe demais, que palavra tremenda. E por causa daquele sentimento, por causa daquela convicção no meu interior, eu achei que já tinha resolvido tudo. Mas se eu não fui lá e pratiquei aquela palavra, Tiago falou, André, você se enganou a si mesmo. Já não basta todo mundo falando fake news para você, já não basta todo mundo tentando te enganar, você mesmo se engana. Mas quando Deus fala ao seu coração e você percebe, isso é de Deus. Não pode ser só o que a gente ouve. Eu queria te convidar a fazer uma declaração de fé. Levanta uma das suas mãos e diga assim, eu sou praticante da palavra de Deus. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Posso convidar você a ficar de pé para a gente orar? Ser praticante da palavra de Deus significa que nas oportunidades que Ele te der, não é apenas algo que você sente, ou que você pensa, mas algo que você faz. Por exemplo, eu me matriculei na academia para ficar um pouquinho mais forte, perder um pouquinho de peso. E não funcionou. Eu não entendi, porque eu achei que se eu me matriculasse era o suficiente. Eu vou lá,
fico observando todo mundo fazer musculação, enquanto eu como um pão de queijo, tomo uma coca. Mas eu estou matriculado, eu estou junto do pessoal, eu estou observando o exemplo de todo mundo, mas não está acontecendo nenhuma mudança. Por quê? Porque não existe resultado para quem não é praticante. Isso funciona em qualquer área da nossa vida. Eu oro mais uma vez, junto com você hoje, antes de você voltar para casa, para que a verdade da palavra desse sábado, de domingo, desses dias que você ouviu e dos próximos que virão, o tempo todo seja permeado por aquilo que Jesus diz. Tudo que você aprendeu sobre Deus aponta na mesma direção. Amar a Deus, amar as pessoas. Amar a Deus, amar as pessoas. Eu tinha um hábito, agora está acabando, minha filha já está entrando para a faculdade, mas de levar meus filhos na escola. E Deus falava um negócio comigo, pastor às vezes tem essas coisas, acho que todo mundo cristão às vezes tem essa coisa, de aproveitar oportunidades para ter ilustração, né, para a mensagem. Mas era tão assim, despretensioso. Meus filhos saíam do carro, e a gente ia conversando no carro, ou ia em silêncio, estava com sono, estava muito cedo. E eu abria a porta e eles atravessavam a rua para a escola. E os dois saíam e eu ficava olhando para eles. E eu, de vez em quando eu falava com eles antes deles saírem. Aliás, todo dia eu falo para minha filha, meu filho já está na faculdade, eu falo, filha, ela já sabe, já decorou. Eu te amo, Deus te abençoe, um bom dia. Eu falo as mesmas palavras. Mas tinha dias que eu não falava, não importa. Mas eles saíam do carro e eu ficava olhando. E eu olhando para eles, andando assim de nós. Porque tem isso, quando o filho está muito perto falando no teu ouvido, você esquece que você ama eles. Mas quando eles estão um pouquinho, né, eu olho, meu Deus, como eu amo. Que paixão que eu tenho. Que amor que eu tenho. E aí Deus falou imediatamente comigo, André, é assim que eu olho para você. Eu fico olhando para você desse jeito, apaixonado. E os momentos mais marcantes é quando eles saíam, e os dois juntos. Um falava uma coisa, o outro começava a rir, e um dava abraço no outro. Falei, nada melhor do que ver meus filhos se amando. Não tem nada que se compara, nada. E mais uma vez Deus falou, você entendeu então? É isso aí, é isso. Nada se compara a isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Dá-nos, meu Pai, hoje discernimento para entender o que o Senhor falou conosco. E dá-nos coragem, Senhor, para colocar em prática, dia após dia, seguindo a Tua direção. Recebe em nossas vidas toda a glória, todo o louvor, toda a honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode fazer um barulho de louvor aí ao nosso Deus? Glória, porque Ele é bom. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Bispo André, pela palavra. Estava ali ouvindo a palavra e pensando numa coisa muito séria, não é? Como é que a gente vai dar fruto e como a gente vai se renovar a cada dia se não for através do cumprimento desse mandamento? Se nós não vivermos a palavra de Deus. Porque vence não aquele que conhece a palavra. Vence não aquele que é doutor da lei. Esses fariseus aí, escribas, eles eram doutores, né? Mas quem vence, quem caminha, quem permanece, é quem cumpre os mandamentos. Quem permanece é aquele que ouve as palavras e as pratica. E Jesus disse que uma pessoa que faz isso, que ouve as palavras e pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E aí veio o vento, veio as chuvas, os rios transbordaram e deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque estava firmada na rocha. O que nos firma na rocha é exatamente o cumprimento da palavra. O cumprimento da palavra. E esses dois mandamentos de Jesus, eles são exatamente isso. Eles são o resumo geral de tudo aquilo que nós temos que fazer. Então, se você, no meio dessa pandemia, se você,
no meio desses momentos, para muitos aí de luto, graças a Deus aqui a gente não teve tantas perdas, mas muitos familiares partiram. E há muitas pessoas que se abalaram emocionalmente por causa disso. E muitas pessoas também tiveram a sua fé abalada. Eu quero dizer para você que você tem que aprender essa lição. Essa foi uma lição muito boa. Se você praticar a palavra de Deus, você vai permanecer firme. E você vai vencer os desafios. Você vai vencer as lutas, vai passar pelas provas. Você vai caminhar e vai vencer todas as circunstâncias, mesmo que elas sejam circunstâncias tão diferentes como essa que nós enfrentamos nesses últimos 2 anos. E quando nós pensamos nessa conferência, talvez muita gente pensou assim, olha, é um tempo de renovo, então todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo, vai falar em línguas. Na verdade, eu pensei num retorno ao primeiro amor. Eu pensei num retorno para aquela alegria de estar na presença de Deus. Eu pensei num retorno daquele prazer de louvar a Deus, de glorificar o nome do Senhor, o prazer de falar de Jesus a outras pessoas, o prazer de ser aquele ombro amigo, de ser aquela pessoa que vai estar ao lado daqueles que estão caminhando aí para a perdição. Então, esse é o verdadeiro fundamento, meu irmão. Verdadeiro fundamento. Se você se abateu, se você se entristeceu, se a tua fé ficou abalada, o pastor Valmir uma vez comentou comigo que na Europa a igreja esfriou muito, e uma das maiores razões da igreja ter esfriado foram as 2 grandes guerras mundiais, porque os cristãos da Europa não entendiam como que Deus permitiu que houvessem 2 guerras tão violentas, tão sanguinárias, e muita gente esfriou na fé. E hoje, meu irmão, você ouviu uma palavra, olha, Deus não muda, Deus é fiel sempre. Não é isso? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. As promessas dele se cumprirão sempre. Tem no Senhor Jesus o sim. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele diz na sua palavra que ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Os propósitos de Deus para a nossa vida são bons propósitos. Então, eu queria mesmo que, se isso acontecer aqui, no final dessa conferência, vocês forem sacudidos pelo Espírito Santo, para acordar, para virar a página dessa pandemia, e para voltar a buscar a Deus com alegria, a glorificar a Deus, a cantar com os lábios, com as mãos, com as pernas, a falar de Jesus, né, e vir para a casa de Deus com aquela alegria, eu já estou satisfeito. Porque renovação é isso, renovação é pessoas se convertendo, é pessoas sendo curadas, é pessoas sendo salvas, o evangelho se espalhando, na verdade, sabe, a vida ao seu redor mudando através da mudança que Jesus fez na sua vida. Isso é que é renovo, isso é que é renovo, amém? Olha, amanhã estaremos aqui, ceia do Senhor pela manhã, né, 9h30, e vamos encerrar com chave de ouro amanhã, às 18 horas. Estejam aqui, eu vou falar o que eu tenho falado, né? Aproveite para evangelizar, traga amigos, traga parentes, traga pessoas do seu relacionamento, para ouvirem a palavra de Deus, amém? Tem alguém aqui grato ao Senhor? Então levanta a tua mão e diz isso para Ele, bem alto. Fala, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor por nós, obrigado porque nós temos sido servidos da tua palavra nessa conferência. Cada pastor, cada servo teu que tem vindo aqui tem trazido algo novo, algo diferente. Senhor, um outro viés, uma outra visão, uma outra forma de dizer como nós podemos nos renovar a cada dia. Agora ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua palavra, não só ouvir, tomar conhecimento, mas colocá-la em prática, vivenciar ela a cada dia, a cada momento, porque isso agrada ao Senhor, e isso revela também às outras pessoas que nós somos verdadeiramente Seus discípulos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado pela vida do Bispo André. Eu peço que o Senhor abençoe o Teu servo, abençoe o seu ministério, a igreja, debaixo do seu pastoreio, e que o Senhor continue usando poderosamente. Leva-nos em paz aos nossos lares, livra-nos do mal, dá-nos uma noite de paz, uma noite abundante, e um domingo na Tua presença, Senhor.
Aleluia. É o desejo do nosso coração. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto em ti e tenha de ti misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Glória a Deus. Vão na paz de Cristo. Deus os abençoe rica e abundantemente.